Meio estranho, né, pessoal? Olhar para uma imagem dessa. Geralmente essa imagem, quando a gente vê assim de cara, já traz logo um medo, né? Um susto. E eu estou trazendo aqui essa imagem, vocês vão entender o motivo, o porquê. Essa é a conhecida imagem, né? Da máscara da peste negra. Ela não tem nenhum nome específico, não. Alguns historiadores dão alguns nomes, mas ele é mais conhecido como máscara da peste negra. Que essa daqui, lógico, ela é uma imagem mais atual, né? Uma coisa mais bem feita, mas a original, ela era assim, né? Bem diferente. Então, essa é uma máscara original da época da peste negra. Vocês vão entender o porquê eu estou trazendo esse tema para a aula de hoje de história. Então, aqui essa aula de história vai para o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, vocês vão estudar um pouquinho sobre a peste negra ou a chamada peste bubônica, né? Porque essa imagem aqui ficou marcada para a história, né? Essa imagem aqui, pessoal, de uma máscara, essa aqui é uma original, aquela mais estilizada, mais atual. Essa daqui, ela foi criada na época pelos médicos, porque os médicos, chamados médicos da peste negra, quando eles iam de casa em casa, eles eram contratados pelo governo, por um rei, alguma coisa, e ele tinha que cuidar de todas as pessoas daquela cidade. E enquanto ele ia andando, ele encontrava diversos corpos. Então, muitas delas já estavam mortos há dias, então o cheiro de putrefação estava alto. Então essa máscara aqui era para evitar ele respirar aquele odor. Então esse bico aqui de passarinho, né, e esses olhos com vidro evitava que aquele cheiro entrasse. Então ela cobria toda a cabeça. Aí depois foi criada algumas outras mais modernas, mais estilizadas, mas a original é a que eu lhe mostrei. Então nós vamos estudar uma parte do capítulo do meu livro, Oricuri, Minha Cidade, Nossa História, que fala sobre a peste negra aqui em Oricuri, certo? Então vou trazer o seguinte: a peste negra ou peste bubônica, ela é conhecida dessa maneira por quê? Ela é conhecida como peste bubônica porque quando o cidadão está doente, as partes do pescoço, tórax e da axila, os bulbos, né, os bulbos capilares, eles inchavam. Muitas vezes faltavam pus. Eu não vou entrar em detalhes porque é muito medonho e também é até chato ficar falando sobre isso. Mas quando a pessoa estava infectada, as áreas criavam bulbos grandes, né? Tanto que a pessoa já identificava fácil, só que ele está com peste bubônica, porque os bulbos capilares ficavam inchados. Então a pessoa, no tórax, como eu já falei, também nas coxas, em boa parte do corpo inchava esses bulbos, né? E ele é chamado de peste negra porque as pessoas que estavam infectadas, né, partes dos dedos, nariz, orelha, dedos das mãos e dos pés, ficavam negros, né, muito pretos. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar isso que eu estou falando. Então, ficavam pretos. Então, eu já sabia que estava com essa doença. Alguns apresentavam ou os bulbos, ou então as partes negras, ou então os dois. E muitas pessoas morriam por causa disso, né? E era rapidamente, com poucos dias eles morriam. Então, na Idade Média, eu vou enfatizar porque a história é mais longa do que isso. A peste bubônica ela é muito mais antiga. Então, alguns relatos falam de 500 depois de Cristo, foram as primeiras epidemias, né? Que tem registro, mas pode ter existido também outras mais antigas. Mas na Idade Média, pessoal, no mundo inteiro não, porque aqui nas Américas ela não chegou. Mas naquela parte lá, morreram mais de 100 milhões de pessoas, né? Muita gente, 100 milhões de pessoas. Tanto que só da Europa foram 2/3 da população que chegou a óbito, né? Então, foi uma doença, na verdade, que ela é muito severa, né? Então é o seguinte, a gente tem conhecimento que ela é transmitida principalmente por um carrapato, ou uma pulga, né? Que fica em roedores, em ratos, também coelhos e alguns outros tipos de animais que em contato com o ser humano, quando ele pica, a bactéria vai entrar e aí a pessoa vai adquirir o mal. Só que estudos recentes também mostram que o ser humano também era o grande transmissor, né? Através da saliva. Então espirrar, tossir, tomar uma água, a pessoa fazia o uso daquele copo ou do próprio líquido, ele ia ficar doente também. Então não foi só os roedores culpados, né? O ser humano também ele foi um grande transmissor. Mas, voltando um pouquinho para cá, aí onde é que você diz, professor, está falando sobre peste negra e quer falar um pouquinho sobre Oricuri, onde é que tem essa correlação? A gente pensa que a peste negra ela só ocorreu lá na Europa, na África, na Ásia,
mas aqui no Brasil também aconteceu e muito. E tem um relato que eu consegui encontrar em alguns jornais, telegramas e tudo mais, que no ano de 1918, o prefeito da época aqui de Oricuri mandou um telegrama para o governador do estado, informando que algumas pessoas de Oricuri tinham morrido pelo mal da peste negra, inclusive o primeiro suplente de juiz daqui do município, né? Então, olha aí, em 1918 a gente já tem relato que pessoas daqui de Oricuri morreram por esse mal. Infelizmente a gente não sabe quantas e os seus nomes. E por quanto durou e tudo mais, se teve ajuda ou não. Eu só encontrei que o prefeito estava avisando que algumas pessoas tinham morrido por conta da peste negra aqui em Oricuri. É tanto que se disseram, mas como foi? Isso aconteceu em Oricuri. Eu encontrei o relato de Oricuri, estava falando sobre Oricuri. Mas essa época, principalmente que é final do século XIX, início do século XX, é conhecida como a terceira grande epidemia da peste negra. Então, ela se encaixa, essas informações. Aí nós temos também, no ano de 1925, alguns prefeitos aqui dessa região do interior, da região da Araripe, mas do interior que é próximo ao Ceará, estava mandando também informativos ao governador com medo porque tinha se ouvido falar que lá no Ceará estava tendo uma grande mortandade por conta da peste negra e ainda não tinha chegado aqui no interior de Pernambuco. E principalmente aqui de Oricuri ficou esse medo, né? Pessoal de Exu, Oricuri, Granito, ali porque fica muito próximo do Ceará, faz quase divisa com o Ceará, né? Então, e outra que Oricuri, se a gente for observar, ele fica no meio, né? A sua geografia fica no meio de passagem para o Ceará e Bahia. Para essa região, pessoal do Cariri, que quer ir para o Vale do São Francisco. Então, tinha-se esse medo de a doença sair dali e se deslocar para cá, para essa região. Infelizmente, não encontrei mais informações se ela chegou para cá, se pessoas morreram e tudo mais. Desse ano de 1925. Em 1935, ou seja, 10 anos depois, a doença voltou a atacar o interior de Pernambuco, mas com um grande diferencial. Infelizmente, a gente não tem como dizer quantas pessoas morreram, não se tem quantidade, mas sabe-se que pessoas morreram aqui na região e também aqui na cidade de Oricuri, né? Infelizmente, não se sabe quantos. Então, esses são os 3 anos que a gente encontra falando sobre a peste negra aqui da nossa região, principalmente da nossa cidade. Infelizmente, não se tem conhecimento de quantos morreram e seus nomes, mas é aí que fica a situação. São epidemias que ocorreram. Hoje nós estamos vivendo nessa preocupação, nessa epidemia, nessa pandemia, na verdade, do Covid-19, né, o coronavírus. E a gente deve refletir que não é uma situação extra, ou seja, que aconteceu do nada. A gente tem situações que já aconteceram também. Vou falar em outra aula sobre a influenza, né, que é a H1N1, que aconteceu também aqui em Oricuri e teve mortes, né? Isso vai ficar para a próxima aula. Mas a gente entender que essa não é a primeira vez que está acontecendo uma situação que a gente fica alarmado, né, preocupado por questão de sobrevivência. Então, Oricuri já passou por situações. Olha aí, a peste negra, né, que a gente nunca imaginou. Aconteceu aqui no nosso município e tiveram mortes. Infelizmente, não sabemos quantos, né? Mas o que eu quero pedir a vocês é o seguinte: vocês vão fazer uma pesquisa sobre a peste negra e façam um relato de 15 linhas sobre essa peste negra, sobre essa doença. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Só peço que não vão fazer um copia e cola, certo? Vocês vão ler e vão fazer um relato. Ah, eu entendi isso aqui achei interessante, sobre a questão da peste negra, né? E vocês podem até fazer um relato do que ocorreu naquela época com a atualidade, ou seja, com o que aconteceu, com o que está acontecendo hoje, né? Essa questão de isolamento social e tudo, e infelizmente mortes, né? Então é tanto que eu peço assim mais compreensão, se a gente ficar mais tempo em casa, ter cuidado com esse contato com a rua, porque hoje nós temos aí o número crescendo, né, de pessoas que estão ficando infectadas e também de mortes. É algo que a gente pode refletir do que aconteceu há anos atrás, um século atrás, com a nossa atualidade. Porque enquanto está sendo número, tem pessoas que não se preocupam. Mas a partir de que esses números se tornem nomes, né, no caso, alguém da sua família, algum conhecido, um vizinho, um amigo de infância, aquela pessoa que você gostava muito, quando se torna nome, aí é que dói. Então vamos ter esse cuidado, certo, pessoal? Pesquisem, estudem, fiquem em casa, deixem essa preguiça de lado e vamos ter mais
preocupação nos estudos. Certo, pessoal? Então, uma boa quarentena para vocês, sejam em paz, que tudo ocorra bem, que Deus ilumine a todos nós e que isso passe o mais breve possível, certo? Façam uma folha por escrito, destaquem e me entreguem quando retornarem às aulas. Até mais!